Alô, alô, alô. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, aluno da primeira série. Paulo Arthur aqui. Vamos que vamos, muito importante você estar aqui comigo mais uma vez nesse agora módulo 11 de Mate 1, tá bom? Continuação do módulo 10 que a gente estava tratando de conjuntos, teoria de conjuntos, tá bom? Agora a gente vai falar sobre conjuntos numéricos, que nada mais é do que uma reunião de números estabelecendo uma regra para eles, tá bom? E eles foram reunidos a partir de uma linha histórica, tá? A partir da história da matemática foi se desenvolvendo, os números foram se desenvolvendo, a gente tem aí a criação de alguns conjuntos numéricos que a gente vai ver aqui, tá? Basicamente nessa aula o que você vai ter que saber é saber olhar para um número e falar, bom, esse número ele representa qual conjunto numérico, né? Algumas outras coisas também são importantes que a gente vai falar com o decorrer do caminho, tá bom? Curiosidade nós também vamos comentar aqui nessa aula, tá? Olha só, primeiramente, no início da história da humanidade lá com os australopitecos, os homens das cavernas, eles já começavam a ter um método de contagem que eles contavam basicamente dias e as noites, os animais abatidos, coisas do tipo, né? Então eles contavam a partir daí o número 1, 2, 3, 4, da forma deles, que era com traços em ossos, traços na caverna, enfim, eles já faziam um tipo de contagem e a partir daí criou-se o conjunto dos números naturais, que é representado por essa letra N, bonitona aqui com dois tracinhos aqui na diagonal, tá? Mas se você vê o N normal e entender que ele significa um conjunto numérico, também representa o conjunto dos naturais, tá bom? Então, quem são o conjunto dos números naturais, que é o primeiro conjunto que a gente vai falar, que são os inteiros não negativos, tá? Os números inteiros sem a parte negativa, tá? Do zero para frente, todos os números inteiros do zero para frente fazem parte do conjunto dos números naturais. Então tem aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, assim por diante, tá bom? Ele vai até o infinito e além, mas tem aqui um exemplo do 245.324, é um número natural, mas qualquer número que você pensar, se ele for inteiro e não negativo, tá? Não for um número negativo, ele é um número natural, tá? Atenção que se você vê aqui esse asterisco em qualquer conjunto numérico, vai significar não nulo, quer dizer, vai vir na sua cabeça a seguinte frase: tira o zero daí, rapá! Tá? Então se você vê um asterisco, você vai pensar em tirar o zero desse conjunto numérico, tá? Então o conjunto dos naturais com esse asterisco são os naturais não nulos, tá? Os naturais sem o zero, tá? Então o próprio conjunto dos naturais sem o zero, tudo bem? Do 1 para frente. Tá? Professor, lá naquela época, os australopitecos, igual você falou, eles contavam 1, 2, 3, 4, 5, 6 assim por diante. Aqui a gente está incluindo o zero. O zero faz parte mesmo do conjunto. O zero faz parte do conjunto dos naturais, tá bom, aluno? O que acontece é que o zero foi descoberto muito tempo depois, tá? Já tinha uma noção de vazio antigamente, tá? Pelos babilônios, 700 anos antes de Cristo, eles já tinham essa noção, tá? De algo que está faltando, tá? Quando você não tem, já tinha essa noção, mas não tinha algum algarismo que representasse o zero, tá? A civilização maia já representava mais ou menos esse número, tá? No século I antes de Cristo, mas não tinha ainda uma junção desse algarismo zero com os outros algarismos que eles usavam na época, tá bom? E aí, lá um matemático indiano chamado Brahmagupta, tá? 628 anos depois de Cristo, ele aí já começou a estudar e designou um algarismo para o zero, incluir ele na matemática, tá? O que é interessante é que, por exemplo, os algarismos romanos, que a gente já utilizou bastante na matemática, a gente reparar, não tem um algarismo do algarismo romanos, um dígito que represente o zero, né? Então os romanos ainda não tinham um algarismo que representasse o zero, e até hoje ainda a gente não utiliza o algarismo zero, o dígito zero, para os algarismos romanos, né? Aqui uma imagem que é do... Ih, fiz besteirinha aqui, deixa eu voltar. Aqui uma imagem, deixa eu voltar aqui, de como que eu disse que os australopitecos faziam mais ou menos com as numerações, tá?
um osso, tá? E marcações nos ossos. Se a gente reparar, normalmente segue um padrão, o número de traços que seguia em cada marcação, tá? Eles contavam mais ou menos assim. E dessa época aí que normalmente surgiu aí os números naturais, conjuntos de números naturais. Tá? É importante saber somar, subtrair números naturais, multiplicar, dividir, tá bom? Depois disso, os seres humanos saíram da época sedentária e passaram a ser mais nômades, né? E andar por aí, formar cidades, né? E aí, a partir daí, estabelecer uma relação de troca, em que, por exemplo, eu tenho 2 galinhas, quero trocar por um porco seu, amigão. A gente tem como fazer essa troca? Tem. Posso trocar, vou trocar contigo. Te dou 2 galinhas, tu me dá um porco, beleza? Beleza. Aí, um certo outro dia, irmão, o que aconteceu? Minhas galinhas estão pequenas, são tudo pintinho. Tu pode me dar um porco? Quando os pintinhos virar galinha, né, você pega essas galinhas pra tu. Pode ser? Então, quer dizer, eu tô te devendo 2 galinhas, tá? Então, essa ideia de dívida estabeleceu aí os números negativos, tá? A ideia de números negativos. Tá faltando, tá devendo algum número, tá? Então, a partir daí surgiram os números negativos. Então, quem são o conjunto dos números inteiros que a gente representa por essa letra Z, tá? Com 2 tracinhos na diagonal, mas se você ver só um Z, já representa aí o conjunto dos números inteiros, tá? Os conjuntos dos números inteiros são todos os naturais, acrescido da parte negativa, tá? Todos os números inteiros negativos. Então, vem do menos infinito, vem andando menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai até o mais infinito, né? Como eu falei, se a gente notar, ó, os naturais estão dentro dos inteiros. Os naturais são um subconjunto, lembra da aula passada? Subconjunto dos inteiros. Então, os naturais estão contidos, lembra que esse C aqui significa contido? Os naturais é um conjunto contido no conjunto dos inteiros, tá? Tudo bem? Então, olha só. O conjunto dos inteiros. A gente representa por essa letra Z. Professor, por que Z se inteiro começa com a letra I? Então, uma curiosidade interessante é que essa letra Z vem da palavra Zahl, que em alemão significa número, tá? Então, a gente usa esse Z para representar número em alemão, tá? Porque depois o I a gente vai usar para outro conjunto que a gente vai ver. Como eu falei, aquele asterisco em cima do conjunto numérico significa não nulo, você vai tirar o zero. Então, o conjunto dos inteiros com asterisco é o conjunto dos inteiros sem o zero, tá? O conjunto dos inteiros não nulos, sem o zero. Então, vem vir todos os inteiros, menos infinito, vem andando, menos 2, menos 1, 1, pulo zero, tá? 1, 2, 3, até o mais infinito, tá bom? São todos os inteiros sem o zero com um asterisco aqui, tá? Se eu boto mais, atenção a isso, tá? O mais significa não negativo, tá? E não negativo é diferente de positivo. Por quê? Porque não negativo eu estou excluindo a parte negativa. Se eu falo positivo, eu estou excluindo a parte negativa e estou excluindo o zero, tá bom? Então, não negativo, só vou excluir a parte negativa. O zero está incluso, tá? Então, se tenho mais, eu não quero a parte negativa. Então, vai vir só do zero para frente. O zero está incluso aqui, tá? Se tem o mais com um asterisco, aí sim significa inteiros positivos, tá bom? Aqui está significando inteiros positivos, porque tem o asterisco e estou tirando os negativos, tá? Então vai vir só a parte positiva. Repara aqui que os inteiros não negativos são o conjunto dos números naturais, tá? A definição de conjunto de números naturais é números inteiros não negativos, tá? Então os inteiros não negativos são os naturais, tá? Vamos lá, se eu boto menos é o contrário, tá? São os inteiros não positivos, tá? Então eu estou indo do zero para trás, tá? Ou então de lá do menos infinito até o zero, tá? Então eu estou excluindo a parte positiva, não positivo se eu boto menos, tá? Então vai vir do menos infinito até o zero, beleza? O zero está incluso nesse cara, só está excluso se eu boto o asterisco. Se tem o asterisco, não tem o zero, tá? Então isso aqui é números inteiros negativos, tá? Não positivos excluindo o zero. A gente tem só a parte negativa. Tudo bem? É importante você também saber trabalhar com adição, subtração, multiplicação, tá? Se você for fazer adição e subtração, sempre pense em relação a dinheiro, tá bom? Por exemplo, 3 menos 5. 3 menos 5. Tenho 3, mas eu tenho que pagar 5. Se eu tenho que pagar 5, eu vou ficar devendo 2 se eu só tenho 3. Né? Se eu estou devendo 2, menos 2 a resposta, tá? É interessante você pensar com adição e subtração de números inteiros, fazer com essa coisa de dinheiro, tá? E multiplicação e divisão, você vai pensar naquela regrinha do sinal. Sinais iguais, positivo, mais com mais, menos com menos vai dar mais.
E sinais diferentes, negativo. Mais com menos e menos com mais dá menos, tá? Atenção a isso, na subtração, na divisão e na multiplicação, regrinha do sinal. Tudo bem? Então você vai ver um número, por exemplo, o número menos 7. O menos 7 pertence aos naturais? Não, não pertence, que é negativo. Pertence aos inteiros? Pertence aos inteiros. É interessante você saber esse caso de pertinência dos números aos conjuntos numéricos. Beleza? Galera, vamos falar de um conjunto numérico que é importante pra caramba, que é o conjunto dos racionais. Para esse conjunto aqui, vou até lançar uma música aqui rapidão. Pra gente falar do conjunto dos racionais. Vamos que vamos. Conjunto dos racionais, gente. O conjunto dos racionais, eles... Nego trama entre o sucesso e a lama. Quem são o conjunto dos racionais? O conjunto dos racionais, deixa eu tirar a música já. Já deu já. O conjunto dos racionais, gente, é todo número que a gente consegue colocar em forma de fração, tá? Sendo que o numerador tem que ser um número inteiro e o denominador também tem que ser um número inteiro. Então, se a gente tem uma fração em que o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro, a gente tem um número racional e representa o conjunto dos números racionais por essa letra aqui. Vou repetir para a gente entender essa forma de compreensão que está escrito aqui. Ó. O conjunto dos racionais é igual a uma fração. Tá? É igual a uma fração. O numerador é o A, o denominador é o B. Em que nessa fração o numerador, o A, pertence ao conjunto dos inteiros. E o B também pertence aos inteiros, só que ele não pode ser quem? O zero. Tá? Então não pode ficar zero no denominador de jeito nenhum. Então, repetindo, conjunto dos racionais é qualquer fração em que o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro diferente de zero. Tá? Repara o seguinte, que uma fração ela pode vir pode ser apresentada de diversas formas. Então, o que pode acontecer? A gente pode ter um número racional não em forma de fração, mas tem que olhar para ele e falar, pô, esse cara aí, ele é uma fração em que o numerador é inteiro e o denominador é inteiro, diferente de zero, vista de uma outra forma, quer dizer, Clark Kent e Super-Homem, né? É a mesma pessoa com a roupa trocada, tá? Então, por exemplo, a gente tem alguns tipos de números que representam frações em que o numerador é inteiro e o denominador é inteiro, diferente de zero. Quem que são eles? Quem que são eles? São esses caras daqui, ó. O primeiro é todo número inteiro é racional, é um número racional. Por que um número inteiro é racional? Porque todo número inteiro é uma fração em que o numerador é um número inteiro, claro, porque ele é inteiro, e o denominador é um número inteiro também diferente de zero. O professor não tem denominador? Tem. Todo número inteiro, ele tem a fração aqui no denominador sobre 1, tá? Então, menos 28, ele é um número racional, porque é menos 28 sobre 1. O numerador é menos 28, é um número inteiro, e o denominador é 1. 1 também é um número inteiro diferente de zero, tá bom? Então, todo número inteiro é um número racional, tá? Todo número inteiro é um número racional. Todo decimal finito é um número racional. Por quê? Porque todo decimal finito eu consigo colocar em forma de fração, em que o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro diferente de zero. Como assim, professor? Olha só, tenho 12,845, é um número decimal finito, teve fim, acabou aqui no 45. Como é que eu passo para a fração? Eu vou escrever o número sem a vírgula, 12.845. E aí o que eu faço? Eu conto quantas casas decimais ele tem. Tenho 3 casas decimais, então é o 1 com a quantidade de zeros, a quantidade de casas decimais. Então tem 3 casas decimais sobre 1000, tá? 1 com 3 zeros, que tem 3 casas decimais. Beleza? E aí a gente vai fazendo as simplificações se precisar, tá? Para tornar a fração irredutível, mas já é um número racional. Então, todo decimal finito que teve fim é um número racional, beleza? Porque eu consigo colocar ele em forma de fração, em que o numerador é inteiro e o denominador também é inteiro, sem ser o zero, tá? Toda dízima periódica é racional, tá? Esse momento é muito importante, gente. A gente tem que aprender
como é que passa dízima periódica para fração. Ah, professor, já aprendi, mas eu esqueci. Cara, você não pode esquecer porque isso cai diretão, tá? Isso sempre pede em relação a esse tipo de matéria, conjuntos numéricos, sempre tem alguma questão ou outra para você fazer conta com dízima periódica. Só que não tem como fazer conta com dízima periódica. O que a gente tem que fazer é passar para fração e fazer a conta na fração. E como é que passa de dízima periódica para fração? Bom, tem duas formas, mas a gente vai falando. Primeiro, dízima periódica, tá? O que é uma dízima periódica? É um número decimal infinito, a parte decimal tem infinitos números, e periódico, esses números se repetem, tá? Sempre que vir essa palavra período para você, seja em matemática, em física também, tá? Na parte de ondas, você vai ver essa palavra período, frequência, enfim. Período, sempre que vem essa palavra, significa que se repete. Tá? Então, o período vai ficar se repetindo como se fosse um ciclo, tá? Se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, a gente tem que olhar para uma dízima periódica e falar, pô, isso é dízima periódica por quê? Porque a parte decimal se repete infinitas vezes, tá bom? A dízima periódica ela pode se apresentar de três formas, tá? A gente pode ver uma dízima periódica das seguintes formas. A primeira é como a gente viu antes, vai vir 3 números se repetindo e depois 3 pontinhos. Então, eu já sei que aqui tem uma dízima periódica, esse 27 vai se repetir infinitas vezes, tá bom? Ela pode vir também entre parênteses, a parte está se repetindo. Então, 0,2727 está entre parênteses, significa que o 27 está se repetindo infinitas vezes, tá? E o 0,27 com traço em cima, tá? Que significa que o 27 se repete também, tá? Então, pode vir aqui entre parênteses ou com traço em cima também, tá? Olha aqui esse 0,38888. O 8 está se repetindo 3 vezes, então o 8 que está se repetindo infinitas vezes, tá? O 0,3 não, o 0,3 estagnou aqui, tá? Eu vou falar uma coisa sobre isso. Então aqui, ó, 0,3, o 8 que está entre parênteses, que é o 8 que está se repetindo, tá? 0,3, o 8 com o traço em cima, quer dizer que o 8 está se repetindo. Preste atenção numa coisa muito importante aqui, gente. Uma dízima periódica tem duas partes. A primeira é a parte inteira e a outra é a parte decimal. Então temos aqui, ó, a parte inteira, nesse caso representada por 0, a parte decimal representada por 27, 27, 27, 27, tá bom? A parte decimal a gente vai dividir em duas partes, tá? A parte decimal tem uma parte periódica e uma parte não periódica, tá? Pode ter a parte não periódica, mas a parte periódica na dízima periódica sempre tem. Então, olha só, 0,27, 27, 27. Qual que é a parte inteira? O 0. Qual que é a parte periódica? É o 27, porque o 27 está se repetindo. 27, 27, 27. Tá? A parte decimal só tem parte periódica. Olha esse caso aqui de baixo. Qual que é a parte inteira? 0. Qual que é a parte decimal? 0,38888, tudo isso aqui, né? 0,388. A parte decimal tem uma parte periódica e uma parte não periódica. Qual que é a parte não periódica? O 0,3. Por que não periódica significa não se repete? Qual que é a parte que não se repete? O 0,3. Qual que é a parte que se repete? O 8, né? Então, a parte periódica é o 8 e a não periódica é o 0,3. Tá? Então, a gente consegue determinar assim, ó. Parte inteira, 0. Parte decimal, isso daqui. O 0,3 é a parte não periódica e o 8, parte periódica. Sempre a parte periódica vai estar ou entre parênteses ou com traço, ou se repetindo 3 vezes com 3 pontinhos depois. Tá bom? É importante a gente saber determinar na dízima periódica quem é a parte periódica, quem é a parte inteira, quem é a parte decimal, quem é a parte não periódica, tá bom? Se ela existir. Tá? Por quê? Porque a partir daí a gente sabe se a dízima periódica é simples ou composta. Tá? O que é uma dízima periódica simples? A dízima periódica simples é aquela que na parte decimal só existe parte periódica. Esse primeiro exemplo. Tá? Na parte decimal só tem número se repetindo. É uma dízima periódica simples. E o que é uma dízima periódica composta? A dízima periódica composta é aquela que na parte decimal tem parte periódica e parte não periódica. Esse exemplo aqui de baixo. Tá? Na parte decimal tem uma parte que não se repete e uma parte que se repete infinitas vezes. Tá? É importante a gente olhar para a dízima periódica e saber determinar se ela é simples ou composta. Por quê? Porque a gente vai ter que pegar essa dízima periódica e passar para a fração. E a gente só vai saber passar para a fração se a gente souber se é simples ou composta, que cada um tem um jeito de fazer, tá? Então, primeiro, como é que eu faço com a simples? Como é que eu passo uma dízima periódica
simples para fração, para saber se realmente é um número racional, tá? Então, olha só, 0,5555555 infinitos 5, tá? Como é que eu passo isso para fração? Primeiro, eu determino qual que é a parte... Olhei, é uma dízima periódica simples porque só tem o 5 se repetindo. Depois, reparo, qual que é a parte periódica? Parte periódica é o 5. Então, vou botar o 5 no numerador, tá? E no denominador, vou botar em 9 quantos algarismos tem essa parte periódica. 5 tem um algarismo só. Então, vou botar um 9 só, tá bom? Então, vai ficar 5 sobre 9. Olha só, deixa eu tentar fazer uma coisinha aqui com vocês. Vamos tentar testar isso daí, ó. 5 sobre 9. Vamos ver quanto é que dá aqui. Ih, fiz besteirinha. Olha só, 5 sobre 9. 5 sobre 9. Quanto é que dá 5 sobre 9? 0,55555 assim por diante. Tá bom? Então, quer dizer aí que deu certo. A gente pode testar aí para ver se volta ao que a gente tinha antes. Tá? Olha esse daqui, ó, 1,3636363636. Como é que eu faço isso daqui, ó, virar fração? Gente, olha só, aqui eu tinha 0 na parte inteira, né? Aqui eu tenho 1 na parte inteira. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 e vou somar na frente dessa fração que eu vou achar, tá? Então eu vou desconsiderar esse 1 por enquanto. Vamos ver aqui, ó, tenho 36, dízima periódica simples. Por quê? Porque eu só tenho parte periódica na parte decimal, tá? Então olha só, aqui eu tenho 1 mais o que eu vou fazer com isso daqui. Por que 1 mais? Porque a parte inteira não vale 0, tá? Sempre vou somar essa parte inteira na minha fração, que eu vou determinar aqui, se ela não for diferente de 0. Porque eu não vou somar 0 mais o que eu tinha antes, porque não vai mudar nada, tá? Então, 1 mais 36. Como é que eu faço 0,36? Pego a parte periódica, que é o 36 sobre... Quantos algarismos tem 36? 2. Então, 36 sobre 99. Então, aqui tem 1 mais 36 sobre 99. Professor, não tem o mais. Tá, aqui eu estou representando um número misto, tá bom, gente? Número misto é um número inteiro do ladinho de uma fração. Significa 1 mais isso daqui, tá? Não preciso botar 1 mais para saber que tem um mais aqui. Número misto, tá? Dividindo aqui 36 e 99 por 9, 36 por 9 é 4, 99 por 9 é 11, tá? Então ficou 1 mais 4 sobre 11. Multiplica e soma, né? Como é que faz 1 mais 4 sobre 11? Pega o 11, multiplica por 1, tá? Que deu 11, 11 mais 4, 15. Repete o denominador. Multiplica, soma e repete o denominador. 11 mais 4, 15 sobre 11, tá? Se eu faço 15 dividido por 11, tem que dar aí... esse número que a gente tem aí, 1,3636. Ó, vamos lá. 15 dividido por 11. Dá 1,3636, o que a gente tinha antes, beleza? Olha esse aqui. Calcular a geratriz. A geratriz é a fração que a gente obtém a partir da dízima periódica, tá? Então, 2,00600600... Primeiro, parte inteira é 2. Vou pegar esse 2 e somar lá na frente, tá? Então, vai ficar 2 mais... Vamos ver isso daqui. Qual é a parte periódica? 006, porque é isso que está se repetindo, né? 006, então 006. Show. Se eu tenho 006 aqui, eu vou pegar quantos algarismos tem 006? 1, 2, 3. Tenho 3 algarismos, então vai ficar 999. Então 006 sobre 99. Por que tem o 2 na frente? Porque tem o 2 aqui, ó, na parte inteira. Então tá 2 mais 006 sobre 999. Beleza. Dividir por 3 em cima e embaixo, tá? Que aqui 006 é a mesma coisa do que 6, tá? 6 dividido por 3 deu 2. 999 dividido por 3 deu 333. Então ficou 2, que é o 2 da frente, mais 2 sobre 333, tá? Vou multiplicar, somar e repetir o denominador. 333 vezes 2, 666. 666 mais 2, 668 sobre 333. Essa aqui a gente chama de fração geratriz. Tudo bem? Isso aqui é como a gente passa de dízima periódica simples para fração, tá? A gente pode conferir aqui, ó, que deu 2,006006, que é o que a gente tinha antes, tá? Como é que eu faço com dízima periódica composta, professor? Olha só, dízima periódica composta é um pouquinho mais complexo, tá? Primeiro, a gente precisa ver se tem parte inteira. Se não tem, show de bola, tá? Se tem, a gente vai pegar esse número que está na parte inteira e somar na frente, igual a gente fez na dízima periódica simples. Depois, a gente tem que juntar tanto a parte
não periódica com a parte periódica, tá? A gente tem que saber olhar para a nossa dízima periódica, saber juntar a parte, qual o número que está formando, juntando a parte não periódica com a parte periódica. Então, olha só, 0,36666 infinitos 6, tá? Então, olha só, qual é a parte não periódica? 0,3, que é a parte que não se repete. Qual é a parte periódica? O 6. Então, vou juntar as duas, deu 0,36, tá? Esses outros 6 que se repetem eu não considero, tá? Então, juntando os dois, 0,36. Vou subtrair da parte não periódica. Então, 0,36 menos o que não se repete, que é 0,3. Então, 0,36 menos 0,3 sobre, de novo, 9, a quantidade de algarismos que tem a parte periódica. Qual a parte periódica? 6. 6 tem um algarismo só, né? 6 tem um algarismo só, então 1, 9 só. E a parte não periódica? A parte não periódica tem 2 algarismos. Então, vou representar com 0 a parte não periódica. Como tem 2 algarismos, então vou botar 2 zeros, tá? Então, 0,36, né? Que é a parte não periódica junta com a parte periódica. Esses dois juntos aqui, ó, 0,36. Menos o que não se repete, 0,3. Então, 0,36 menos 0,3. Claro que o 0 aqui, ó, não tem função nenhuma pra gente, tá? Então, 36 menos 3 sobre 900. O 9 vem porque o periódico tem um algarismo só, e 2 zeros porque tem 2 algarismos a parte não periódica, tá? Então, 36 menos 3, 33 sobre 900. Divide por 3 em cima e embaixo. 33 dá 11, 900 dá 300. 11 sobre 300. Show? Olha só. Aqui, 11 dividido por 300. Vamos ver se dá bom. 0,0366666 é o que a gente tinha antes, beleza? Olha só, aqui, esse é outro exemplo, 1,43030, se vier assim, show de bola, pra gente é bem mais fácil de visualizar. Ó, o ruim só é que aqui na parte inteira tem o 1, então eu vou somar ele lá na frente. 1 mais, tá? O número que forma juntando os dois, ó, já dá pra ver aqui direto, 430. Mas se fosse aqui, ó, eu excluí a parte que se repete, ó, 430, tá? 430 menos o que não se repete. Qual que não se repete? O 4, tá? Então, 430 menos 4 sobre... Quantos algarismos tem na parte periódica? 2. Então, 9, 9. Quantos algarismos tem na parte não periódica? Um só. Então, 1, 0. 1 mais 400, 1 mais porque tem 1 na frente. 430 juntando os dois. 4, que é o número que não se repete, sobre 990. 2 9 da parte periódica. 1 0 da parte não periódica. 430 menos 4, 426 sobre 990. Dividindo por 2, em cima e embaixo, hein? 426 vira 213, 990 vira 495. Agora, dividindo em cima e embaixo por 3, tá? 21 dá 7, 3 dá 1. Então, 71, 495 dividido por 3 dá 165, tá? Poderia ter dividido por 6 aqui do começo, tá? Não tem problema não, que já chegava aqui direto, tá? Aí, o que eu vou fazer? Multiplicar, somar e repetir. Ó, 165 vezes 1, 165, mais 71, 236, repete o denominador. 236 dividido por 165. Vamos lá, vamos testar. 236 dividido por 165. Dá 1,4, 30, 30, 30. Então, 1,4, 30, 30, 30 é o que está acontecendo aqui, né? Esse caso aqui, ó, calcular a geratriz de 2,14, 27, 27, ó. Vamos olhar aqui, o 2 na frente somando, já sei disso. Depois, juntando a parte não periódica com a periódica, 1427, né? 1427 menos o que não se repete, 1427 menos 14, né? Que é o que não se repete. Dividido por quantos algarismos tem na parte periódica? 2, então 9, 9. Quantos algarismos tem na parte não periódica? 2, então 0, 0, 2 zeros. 1427 menos 14, 1413. Vou dividir por 9 em cima e embaixo, tá? Como é que eu sabia que dava para dividir por 9? Porque a soma dos algarismos dá um múltiplo de 9, tá? Se isso acontece, a gente pode fazer isso. 1 mais 4 mais 1 mais 3 dá 9, tá? Aqui 9 mais 9 mais 0 dá 18. Os dois são múltiplos de 9, eu posso dividir por 9 em cima e embaixo. Deu 157 sobre 1.100. Multiplica, soma, ó. 1.100 vezes 2, 2.200, mais 157, 2.357. Dividido por 1.100, tá? Isso aqui já é a nossa fração geratriz. Se a gente faz essa divisão, tem que voltar para o que tinha antes lá no começo, né? Então vai ficar aqui, ó,
2.357 dividido por 1.100. Que deve dar aí, ó, 2,14, 27, 27, 27. Beleza, gente? Isso daqui é o basicão. Muita prática que você consegue ver que isso aqui é molezinha, tá? Então, o conjunto dos números racionais, dos racionais MC, a gente tem aqui que é, de novo, é uma fração em que em cima tem que ser um número inteiro e embaixo também um número inteiro diferente de zero, tá? Isso é muito importante que você entenda, tá bom? Ah, professor, por exemplo, um número, uma raiz inexata dividido por 2. Raiz de 2 sobre 2 é um número racional, não é uma fração? Não, não é uma fração porque em cima não tem um número inteiro, tá bom? Tem que ter um número inteiro aqui no numerador. Beleza, olha só. Eu falei que a gente tem três tipos aí de ser racional. Primeiro é um número inteiro. Todo inteiro é um número racional. Segundo, um número decimal finito, né? E terceiro, número decimal infinito e periódico, uma dízima periódica, né? Então, se todo número inteiro é um número racional, a gente pode dizer o seguinte, ó. Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. Se a gente observa, o natural é um subconjunto dos inteiros, mas também é um subconjunto dos racionais. Os inteiros são subconjuntos dos racionais. Todo inteiro é racional. O natural está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, tá? O natural também está contido nos racionais, tudo bem? Olha só, falamos aí dos conjuntos dos naturais, dos inteiros e dos racionais, tá? Vamos agora para os irracionais, que são um conjunto à parte, tá? Que não tem aí nada em comum com os racionais e com os anteriores a ele, tá? O conjunto dos irracionais, ou então não racionais, também pode ser chamado dessa forma, a gente representa aí pela letra I, ou então pelo Q com barra em cima, quer dizer, I de irracionais e Q com barra de não racionais, tá bom? Pode ser visto dessas duas formas, tá? O que é um conjunto? O conjunto dos irracionais, ele é formado por todos os números que são números decimais, infinitos e não periódicos. Quer dizer, aqueles números decimais que têm infinitas casas decimais, e essas casas decimais não são números que ficam se repetindo infinitas vezes, tá? A gente pode ver ele também de outras formas, sem ser como números decimais infinitos e não periódicos. A gente pode ver eles também como raízes inexatas. Toda raiz inexata é um número irracional. Por exemplo, raiz de 2. Por exemplo, raiz cúbica de 9. Tá? Por exemplo, raiz quinta de 7. Sei lá, qualquer raiz inexata é um número irracional. Tá bom? Então, toda raiz inexata é um número irracional. Raízes que não têm um resultado exato. Ah, professor, raiz de 9, raiz quadrada de 9 dá 3, né? Então não é um número racional. Não, raiz quadrada de 9 é um número natural, tá? É um número inteiro. É um número racional, tá bom? Raiz quadrada de 9 não é irracional. Só as inexatas que são irracionais, tá? E todas as dízimas não periódicas são números irracionais. Por exemplo, 2,32, 41, 52. Eu não sei quem vem depois do 2. Não segue um padrão. Não tem algo que a gente possa saber, tá? Então isso aqui, ó, é um número irracional, por exemplo. Porque tem os 3 pontinhos e não segue três números se repetindo, tá bom? Tem umas dízimas não periódicas que são importantes pra gente, tá? O primeiro número irracional importante pra gente é o raiz de 2. Tava lá na escola pitagórica. Um cara chamado Hiparco, né, chegou para Pitágoras. Hiparco era aluno de Pitágoras e falou o seguinte: Pitágoras, quanto que vale a diagonal de um quadrado de lado 1? Aí Pitágoras chegou para ele e falou: se eu uso o meu teorema conhecido, o teorema do tio Pete, eu faço aqui d ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 1 mais 1 dá 2, passo o quadrado para lá, quer dizer então que a diagonal vale raiz de 2, né, Hiparco? Tá, Pitágoras, mas quanto é que vale raiz de 2, cara? Isso que eu queria saber. Aí ele fala assim: pô, aí que você me pegou. Então isso daí foi um caso que encucou Pitágoras por muito, muito, muito tempo. Saber o valor de raiz de 2, tá? E, digamos assim, a gente não tem como saber porque são infinitos números que não se repetem. Se são infinitos, a gente não tem como saber qual é o último. A gente tem como ter uma aproximação, né? Em uma prova de matemática, a gente pode usar como 1,414, que é uma aproximação que a gente usa. Mas a gente vai falar
1,414 ele é o valor de raiz de 2, quer dizer, se eu multiplico 1,414 vezes 1,414, dá 2 isso daqui? Não, dá aproximadamente 2, né? Mas não dá 2, tá? Quanto mais casas decimais tem esse 1,414, mais próximo de 2 fica, mas nunca chega a esse valor, tá? Por exemplo, ó, se eu faço aqui raiz de 2, dá esse valor aqui, né? 1,414, 21, não para aqui no 7, tá? Tem mais infinitos números depois do 7, tá? Mas se eu pego esse número e elevo ao quadrado, né? Ele já gera aqui pra gente na calculadora 2, mas na realidade é 1,99999 infinitos 9, tá bom? Então, assim, raízes inexatas são números irracionais, são números decimais infinitos e não periódicos, tá bom? Ih, fechei a calculadora aqui, deixa eu abrir de novo. Olha só, gente, outra coisa importante, que é o número π, tá? O número π foi uma coisa que inculcou a matemática durante muitos séculos, tá? Nem foram anos, não, foram séculos. O que é o π? O π, que vocês já ouviram falar bastante, né, que é uma letra grega, né, minúscula aqui que a gente está usando, π minúsculo, tá? Que como se fosse a casinha de japonês, de chinês, assim, né? Olha só, o π nada mais é do que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Tá, vamos lá, professor, o que é comprimento? Comprimento ou perímetro? Então, depende de como a gente chama, tá dando o mesmo. Comprimento da circunferência, o perímetro da circunferência dá no mesmo. Então, olha só, o comprimento da circunferência a gente vai gravar da seguinte forma, que você já deve ter aprendido, né? O comprimento é essa linha de fora. Qual o tamanho dessa linha de fora? Tá? Aqui como se fosse a borda da pizza, né? A borda da pizza a gente recheia com catupiry, né? Catupiry na borda da pizza. K representa o C, né? 2, né? Pi é o próprio pi. E ri a gente vai representar o R, né? Então, catupiry a gente vai ver C igual a 2πr, tá? Você pode representar dessa forma. C igual a 2πr, comprimento é igual a 2πr, tá? E o diâmetro é 2 vezes o raio. Um raio para cá, um raio para cá. Então, 2πr dividido por 2r, tira o pleito no 2r em cima e embaixo, só ficou π. Então, quer dizer, o comprimento dividido pelo diâmetro da π, tá bom? Só que π não é só isso, gente. Π tem muita coisa para falar de π, tá bom? Se a gente sempre pega o comprimento de uma circunferência e divide pelo diâmetro dela, sempre vai dar um valor irracional, que é aqui esse 3,14159265 e assim por diante. Olha só, o que acontece? Esse livro aqui, deixa eu apresentar para vocês esse livro aqui. Se chama O Homem que Calculava, de Malbatarran. Tá? Pesquisa sobre esse cara. Muito. Ele, para mim, é o livro mais importante que eu li na minha vida como professor de matemática. Tá? Ele é um romance matemático. Tá? Pesquisa sobre esse Malbatarran, que, para mim, na minha opinião, ele foi o maior matemático brasileiro de todos os tempos. Tá? No final desse livro, desse romance, ele tem uma parte só sobre curiosidades que ele fala no livro em geral, tá? Tem uma parte que ele fala bastante sobre π. Eu vou falar algumas curiosidades que ele fala sobre π, esse Malbatarran. A primeira curiosidade é que π está na Bíblia, tá? Na parte do livro dos reis, tá? E no livro dos reis tem uma menção assim, ó. Fez-se também o mar de fundição redondo de 10 côvados de borda a outra borda, de uma borda a outra borda. Quer dizer, de uma borda a outra borda tem 10 côvados, quer dizer, a distância do diâmetro tem 10 côvados. Côvados é uma unidade de medida da época, tá? Um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência, quer dizer, 30 côvados era o comprimento da circunferência, quer dizer, 30 dividido por 10, quer dizer que o π aí pra gente na Bíblia vale 3, tá? Na Bíblia ele diz que π vale 3. A gente sabe que não é, né? Um número irracional, mas enfim. Aí depois ele diz que no papiro Hind, o papiro Hind é o papiro mais antigo da humanidade, tá? Cerca de, deixa eu ver aqui, 4.000 anos antes de Cristo, tá? Em cerca de 4.000 anos antes de Cristo tem esse papiro Hind. Ele diz que o π é o valor do quadrado de 16 sobre 9. Quadrado de 16 sobre 9, vamos calcular aqui. 16 sobre 9 elevado ao quadrado. Ele diz aqui, ó, no papiro mais antigo da humanidade que π é 3,16, tá? 3,16 aproximadamente aqui, que ele erra aí por 2 centésimos, né? Uma aproximação. Mas tá perto, né? Tá perto.
Tá melhor que a Bíblia aqui. Olha só. Arquimedes no século 3 a.C., 300 anos antes de Cristo, ele diz que é um número entre 317, que é um número misto, e 3,10,71. Então quer dizer, 317 é 21 mais 1, 22, dividido por 7. Arquimedes, um cara importante na caramba na matemática, ele, cara louco, o cara que descobriu a Eureka, o cara que antes de morrer, os guerreiros romanos invadiram a cidade de Atenas lá, ele estava na casa dele, entrou um guerreiro romano, falou, cara, vem comigo que você está preso. Falou, cara, eu não vou agora, você vai me esperar eu acabar a conta que eu estou fazendo. Ah, eu não vou esperar não. Tirou a espada e cortou a cabeça de Arquimedes, tá bom? Arquimedes é muito doido, muito doido. Calculava coisas assim, tipo, quantos grãos de areia tem no universo. Vamos lá. Ele disse que era entre esse número aqui, ó, 3,1428, já está chegando mais perto, né? E 3,1031. 3 vezes 71 dá 213, mais 10, 223. Então, dizer que é 223 sobre 71. Também podia ser esse número daqui, ó. Entre esses dois números, Arquimedes já falava que era. Bhaskara, né? Que a gente diz que é o cara que criou a fórmula de Bhaskara, que a fórmula de Bhaskara não foi Bhaskara que criou, né? Ele era um geômetra, né, indiana, enfim, que não criou a fórmula de Bhaskara, tá? A gente não sabe, é um autor anônimo, tá? É só no Brasil que a gente diz que é a fórmula de Bhaskara. Ele falava que o π era 3,17,120, quer dizer, 3 vezes 120, 360, mais 17, 377. Então a gente tinha aqui 377 dividido por 120. Bhaskara falava que era esse número daqui, ó. 3,1416. Mas você vê que tudo tem uma aproximação parecida, né? E aí um matemático holandês chamado Antonis, apelidado de Metius, ele dizia aí em 1500 e pouco, já bem mais para frente, né? Dizia que o número π ele era 355 dividido por 113, que dá aí pra gente 3,1415 assim por diante, né? Vamos lá. Chegou bem mais perto, né? Aqui até o 92 a gente vê que tá certo, né? Até o 92 é igual, mas depois muda, né? Olha só. Depois um alemão chamado Lambert, ele definiu que π era um número entre de 16 casas decimais no numerador e 15 casas decimais no denominador, é uma divisão. Enfim, a gente sabe que todos eles estavam errados porque a partir daqui a gente tem um número inteiro dividido por um número inteiro, né? E aí a gente sabe que π a gente representa como um número irracional, né? Um número inteiro dividido por um número inteiro dá um número racional, racional, né? A gente quer um número irracional, né? Um poeta português, né, fez um poema de 126 palavras, tá? E cada palavra representa um dígito do π, tá? Então, assim, as primeiras palavras são: sou o medo e temor constante do menino vadio, tá? Sou 3, o 1, medo 4, e 1, temor 5, constante 9, do 2, menino 6, vadio 5, enfim, vai continuando cada palavra, o número de letras é o dígito do π aqui, tá? Tinha 126 palavras, então tinha 126 dígitos de π nesse poema, né? Enfim, várias coisas a gente pode falar aqui sobre π, né? Mas a gente sabe hoje até 8 milhões de casas de π, tá? Eu sei que graças ao computador, 8 milhões de casas de π a partir disso daí. Show, muita coisa a gente pode falar de π. Olha só, um número de ouro, tá? Um número de ouro que a gente representa ele com essa letra grega chamada φ, tá? Que é graças a um grego chamado Fídias, tá? Esse número de ouro, ele é esse número aqui obtido a partir de uma proporção áurea, tá? Que a gente pode estudar mais a fundo sobre isso, dá muita coisa para falar, mas ele representa esse número aqui, 1 mais raiz de 5 sobre 2, tá? Que é esse número irracional. 1,6180, 33, enfim, infinitos números, tá? Ele representa essa letra grega chamada φ, né? E esse número de ouro, tá? Ele tá na natureza, tá no ser humano, nas proporções do nosso corpo. Ele tá presente na arquitetura, na escultura, nas pinturas de Leonardo da Vinci, enfim, Michelangelo. Os artistas gregos na época,
de 300 anos antes de Cristo já usavam em arquitetura essas proporções graças a esse número daqui, tá? Então por isso que a gente usa essa letra grega que se chama Φ, né? Graças a Fídias, né? Que ele foi quem construiu o Partenon. E o Partenon em Atenas, ele é feito com colunas, enfim, com as portas, tudo em proporção áurea, usando esse número de ouro, tá? Então ele tá no nosso corpo humano. Por exemplo, aqui, ó, a gente percebe essas coisas, tudo que tem espiral. Não sei se vocês já viram isso, uma coisa que vai gerando a outra, enfim. É o número de ouro, tá? A gente tem muita coisa para falar sobre isso. E na natureza, conchas, tá? Caracóis, girassóis, tem plantas, tudo que tem 5 pétalas, enfim, essa é parte do 5 no número de ouro, é muito importante, tá? Pitágoras, na escola pitagórica, ela era secreta, as pessoas só entravam para a escola pitagórica se tinham aqui um pentágono, né? E com as diagonais ligando aqui que na palma da mão, tinha que mostrar na porta para falar que era aluno da escola pitagórica, né? Porque virava essa estrela e dentro da estrela tinha um outro pentágono, que a estrela girava outro pentágono, que fazia enfim. No final eu vou dar uma sugestão bem legal para vocês estudarem mais sobre o número de ouro, tá? Além do número de ouro tem o número de Euler, tá? Que a gente chama de neperiano ou Neper, tá? O número de Euler, eu não vou me estender muito com ele, mas ele é representado por essa letra E minúscula, tá? Ele é o 2,718, até um 8 a gente precisava saber, tá? 2,718, a gente determina o número de Euler a partir de um assunto da matemática chamado limite, tá? Então, vocês ainda não vão aprender se vocês não forem seguir na carreira de exatas por enquanto, tá? Mas a gente precisa saber que o neperiano também é um número irracional, tá bom? Um número decimal, infinito e não periódico, tá? Número de Euler, porque quem descobriu esse número foi o Leonhard Euler, tá? Leonhard Euler, tá? Tá escrito Euler, mas ele era suíço, então a gente fala como se fala lá na Suíça para tirar uma onda, tá? Se fala Euler, mas se quiser falar Euler, dá no mesmo, tá? Então aqui tá o Leonhard Euler, mas a gente chama de neperiano por quê? Porque ele só descobriu o número, tá? Quem desenvolveu a teoria de Euler com esse número aqui foi um cara inglês chamado John Napier, tá? Esse maluco aqui do canto. Então, olha só. O que você tem que saber de números irracionais, tá? Os números irracionais são todos os decimais infinitos e não periódicos, tá? Quem são eles? Tá? São as raízes inexatas e são esses números que a gente viu aqui, pi, fi, neperiano, enfim, tá bom? Você tem que saber olhar para um número desse e saber quando ele é e quando não é irracional, beleza? Lembrando que o irracional não é racional, tá? Todo número racional não é irracional. Beleza, além desses tem os números reais, tá? Os números reais é a união dos racionais com os irracionais. Se a gente juntar tudo que é racional com tudo que é irracional, dá o conjunto dos reais. Repara aqui, eu tenho os naturais, só os números naturais. Tem aqui os inteiros, só números inteiros. E aqui eu tenho os racionais, aqui englobando os inteiros e naturais, tá? Esse aqui é número racional, 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 racional. Aqui embaixo eu tenho os irracionais, tá? Eu tenho os números irracionais. Por neperiano, raiz inexata, pi, enfim, tá? O neperiano vai ser importante pra gente quando a gente estudar logaritmo, tá bom? Olha só. A junção, a união de tudo isso daqui, dá o conjunto dos reais, tá bom? O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o que não é real. O que não é real? O que não faz parte do conjunto dos reais? Ah, professor, todos os números que eu penso fazem parte do conjunto dos reais. Não. Tem números que não são reais, tá? Quem são os números que não são reais? São as raiz de índice par e radicando negativo. Como assim, professor? Se eu tenho uma raiz em que o número que está aqui em cima for um número par e o número que está aqui dentro for um número negativo, esse número não é real. Professor, esse exemplo aqui de baixo, então, não é um número real. Ó, tem menos raiz de 2. Ó, repara o seguinte. Aqui o menos está do lado de fora, né? Então, ele não faz parte do radicando, ele faz parte do coeficiente da raiz. Então, esse menos aqui, ele faz ser um número real porque ele está da parte de fora da raiz. Se ele tivesse raiz de menos 2, raiz quadrada de menos 2, não é um número real, tá? Raiz quarta de menos 7, não é um número real, tá? Ah, professor, se fosse assim, raiz quadrada de menos 4,
Raiz quadrada de menos 4 dá menos 2. Mentira, não dá, tá? Raiz quadrada de menos 4 não é real. Por quê? Porque raiz quadrada, índice par, índice 2, tá? E menos 4 radicando negativo. Não tem um número real que multiplicado por ele mesmo dá menos 4, tá? Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo, tá bom? Não dá menos 4. Então, raiz de índice par e radicando negativo não é real. Outra coisa que não é real, uma divisão em que o denominador, o divisor, é zero. Não é real, tá? Então, se tem uma fração em que aqui embaixo tem o zero, não é real, tá? Não pode, é uma inconsistência da matemática dividir um número por zero. Professor, então 4 dividido por zero não é real? Não, tá? 4 dividido por zero é uma inconsistência da matemática, tá bom? Não é real. Beleza. Olha só o que a gente tem que saber também. A reta real. O que é a reta real? A reta real é uma reta que a gente representa todos os números reais que são importantes para a gente em certa questão. Tá? Então aqui a gente tem uma reta em ordem crescente da esquerda para a direita, a gente vai botando os números reais, tá? Então aqui, ó, menos 2, um número inteiro, menos 3 sobre 2, um número racional, menos 1, inteiro, 0, natural, 1, natural, raiz de 2 é irracional, 2 é natural, o de neperiano é irracional, o 3 é natural e o π irracional. Então a gente tem que saber representar certos números em ordem crescente numa reta, tudo bem? Além disso, a gente vai ver os intervalos reais. Quem são os intervalos reais? A gente representar da onde vai um número até o outro, todos os números que estão entre, enfim, de até, né? Representado por uma forma gráfica, tá bom? Então olha só. A gente tem 3 formas de representar. A forma de compreensão algébrica, que é essa forma que a gente está vendo o tempo todo, x pertence, enfim, tal que, né? Na forma de conchetes, né? E a forma gráfica, a representação do eixo real. Então vamos ver cada tipo aqui. Ó, x pertence aos reais, quer dizer, x é um número real, tal que x é um número maior ou igual a A e menor ou igual a B. O que isso significa? O que a gente tem que entender? Que x é um número entre A e B, usando A e usando B, pegando A e pegando B. X pode ser A, porque x é menor ou igual, maior ou igual a A, e x pode ser B, porque x é menor ou igual a B, né? Sempre que tiver o igual, a gente vai ter o conchete para dentro, conchete fechado, e bolinha pintada, bolinha fechada, tá? A gente tem que saber entender que isso aqui significa vai de A até B, pegando A e pegando B, porque está fechado, tá? Tá pintado aqui, ó, tem qualquer número, x é qualquer número aqui, ó, de A até B, pegando A e pegando B. Tá? Então isso aqui é uma representação de um intervalo fechado, que está fechado dos dois lados, de extremos A e B, tá bom? Então olha só, esse outro exemplo. X é um número maior que A e menor que B. Não tem o igual, conchete para fora, tá? Então quer dizer, x é um número entre A e B. X é um número de A até B sem usar o A e sem usar o B, tá? Porque o colchete está aberto, porque não tem o igual, tá? Então bolinha, ó, sem estar pintada, bolinha aberta, tá? Então x é qualquer número que está aqui no meio, ó, entre A e B, sem usar o A e sem usar o B, tá bom? Então se aqui o A vale 2 e o B vale 3, x pode ser 2,7, 2,458139, qualquer número entre 2 e 3, se for nesse exemplo, tá? Mas não pode ser o 2, nem pode ser o 3, tá bom? Então, isso aqui é um intervalo aberto, porque os extremos são abertos e os extremos são A e B, tudo bem? Nesse exemplo aqui, ó, maior ou igual a A e menor que B, quer dizer, tá fechado em A e tá aberto em B. Conchete para dentro no A, conchete para fora no B, tá? Porque tem o igual no A e não tem o igual no B. Quer dizer, tá pegando o A, mas não tá pegando o B, tá bom? Então, x pode ser o A ou qualquer número maior que A e menor do que B, tá? Sem ser o B, tá? Então, é um intervalo fechado em A, fechado à esquerda, e aberto em B, aberto à direita, tudo bem? E de extremos A e B, tá? Esse outro exemplo aqui, ó, é o contrário. Ele é aberto à esquerda e fechado à direita, quer dizer, não pega o A, mas pega o B, tá? Qualquer número entre A e B pegando B, sem pegar o A, tá aberto à esquerda, ó, colchete aberto para a esquerda e fechado para a direita, porque tem o igual aqui para o B, tá? Então é um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita de extremos A e B, tá bom? Aqui esse exemplo aqui,
x é um número maior ou igual a A, quer dizer, ele pode ser o A qualquer número maior que A. Pode ser o infinito positivo? Pode, tá? Porque o infinito positivo é maior do que A, tá bom? Então ele vai do A até o infinito positivo, tá? Então, fechado em A, porque tem um igual aqui, e o infinito vai ser sempre aberto, tá? Porque a gente nunca consegue pegar o infinito, seja ele positivo ou negativo, sempre vai ser no conchete, ele vai estar para fora, tá bom? O conchete do infinito, sempre, tá? Então vai do A até o mais infinito. Pega o A, porque tem o igual aqui, e vai até o infinito além, tá? Só botar essa representação até o final da setinha sem nenhum extremo aqui, tá? Então ele é um intervalo ilimitado, porque vai até o infinito, tá? E fechado à esquerda, tá? Ele está fechado à esquerda, porque o A está pintadinho. Esse outro exemplo aqui é a mesma coisa, só que vai estar aberto à esquerda, tá bom? Intervalo ilimitado aberto à esquerda. Esse outro exemplo aqui, ó, menor ou igual a A. Então quer dizer, ele pode ser qualquer número menor que A, mas pode ser o A também, tá? Então ele vem desde lá do menos infinito, do infinito negativo, até o A pegando A. Então infinito negativo aberto à esquerda, tá? E vai até o A, como tem o igual, fechado no A. Bem, vem desde lá do menos infinito até o A pintadinho, tá? Então intervalo ilimitado, porque não tem fim, tá? E ele é fechado à direita, porque tá pintadinho aqui no A e o A está à direita, tudo bem? Agora, esse caso aqui de baixo, ele está aberto, porque não tem o igual aqui no A, tá? Então ele vai ser aberto no A, o infinito já é aberto mesmo, então vem desde o menos infinito e vai até o A sem pegar o A, tá bom? Ah, professor, então ele vem um antes do A? Não, tá? Não é uma unidade antes de A, tá? Então imagina se o A fosse 2, então ele vai até o 1? Não, ele vai até o 1,99999, tá? Ele não pula, porque a gente está falando de números reais, não de números inteiros, tá bom? Aqui, ó, pertence aos reais, tá bom? Então ele é um intervalo ilimitado, né, e aberto à direita, tá bom? Nesse caso aqui, se ele vai do menos infinito ao mais infinito, sempre aberto, né, ele é o próprio conjunto dos reais. Um conjunto real que vai do menos infinito ao mais infinito é o próprio conjunto dos reais, tá? Um conjunto ilimitado do menos infinito ao mais infinito, tá bom? Gente, é basicamente isso, você saber identificar quais que são os números que representam qual conjunto numérico, tá bom? Essa parte de intervalo real é importante para a gente fazer interseção entre conjuntos, tá, numéricos, por exemplo, união, diferença entre conjuntos, aquilo que a gente aprendeu na aula do capítulo 10, tá? Umas sugestões para vocês, gente. Olha só, a primeira é o seguinte, você acabou essa aula, abriu o YouTube, vai ver a história do número 1, bota lá no buscar, pesquisar a história do número 1. É um documentário aí de 50 e poucos minutos, maneirão, te garanto, tá? Documentário. Documentário, maneirão mesmo. Ele vai contar toda a história dos números, tá? Desde lá dos australopitecos que eu falei, né? Até Leibniz, Newton, que desenvolveram os números binários para desenvolver um computador no futuro, tá? Então ele vai falar da história do número 0 também, tá? Da criação do número 0 lá por Brahmagupta, tá? Muito interessante, tá? É muito rico de informação. Você vai aprender um monte de coisa sobre números, conjuntos numéricos nesse documentário, a história do número 1. Outra coisa é a história dos 35 camelos. Bota lá no YouTube também, 35 camelos que vai ter lá, tá? A primeira que aparecer deve ser sobre isso, tá? Essa história do 35 camelos é uma história desse livro que eu apresentei para vocês, tá? Do romance de Malbatarran, O Homem que Calculava. Capítulo 3 desse livro vai contar a história dos 35 camelos. Por que eu estou falando que ele é importante para essa matéria? Normalmente em aula eu conto a história dos 35 camelos. Porque essa história basicamente é o seguinte. Você tem 35 camelos para ser divididos em herança para 3 filhos. E está no testamento seguinte. Um filho vai receber metade da herança. Outro filho vai receber 1/3 da herança. E outro filho vai receber 1/9 da herança, né? E aí, são 35 camelos, metade de 35 é 17,5. Né? Como é que vai fazer 17 camelos e meio? Enfim, esse cara daqui, o homem que calculava, o Beremiz, ele desenvolveu aí, viu como é que a gente podia fazer assim para dar a herança perfeita para os 3 filhos. Né? Um filho receber realmente metade da herança, outro 1/3 da herança, outro 1/9 da herança. Né? Então é muito, muito interessante essa história daqui, porque trabalha com fração, trabalha com dízimas periódicas, tá bom? Porque, por exemplo, o filho que tem que receber 1/3 da herança, 1/3 de 35 é 11,66666, uma dízima periódica, né? O filho que tem que receber 1/9 da herança
35 dividido por 9, daí 3,88888, né? E assim por diante, outra dízima periódica, né? Muito, muito legal essa história. A outra é do Pato Donald no País da Matemática. Alguns devem conhecer já esse filme, né? Esse desenho, né? De 20 e poucos minutos no YouTube, tá? 20 e pouquinhos minutos. Conta a história aí do Pato Donald, ele fala bastante, ele frisa bastante a história do número de ouro, tá? Se você ficou curioso sobre o número de ouro, eu te aconselho muito ver esse desenho aqui de 20 e poucos minutos. Muito, muito interessante, tá? Vai contar todinha a história dos números de ouro, você vai entender bem, tá? Sobre isso, vai ficar bem legal na sua cabeça. Vai viajar bastante, vai entender a parte de Pitágoras, da escola pitagórica, da música, o que a música tem a ver com isso, enfim, muito, muito legal, muito legal. 2 filmes para você ver. Um é o filme Pi, que não é As Aventuras de Pi, tá? É o filme Pi. Se você botar assim Pi filme no Google, tá? Não tem infelizmente na Netflix ainda, mas o filme Pi você sabe como é que dá um jeito de ver esses filmes que não tem na Netflix, você vai dar o seu, tá? É um filme muito interessante, gente. É um filme que faz a gente pensar, faz a gente refletir, tá? Conta a história de um cara que descobriu qual que é o último número de Pi. Sendo que não tem, né? É um número infinito de dígitos. Mas enfim, ele descobriu o último número de Pi e isso criou um negócio na cabeça dele que ele começou a ver o mundo de outra forma depois que descobriu o último número de Pi. E várias coisas foram desencadeando a partir disso. O final é muito surpreendente o que acontece, tá? Dá até um baque na gente, assim, mas te aconselho, tá? Um filme muito legal. Pi, tá? O filme, tá? O Pi do número Pi mesmo, tá? Não é o Pi do nome de alguém, não. A gente tá falando do número Pi mesmo, tá? E O Homem que Viu o Infinito, acho que alguns já conhecem também. O Homem que Viu o Infinito tem na Netflix, tá? Conta a história de um matemático indiano, tá? Que desenvolveu assuntos sobre a teoria de números, né? E é interessante sobre esse assunto que você vai ver como é que a matemática foi desenvolvendo a partir dos tempos, como é que as pessoas viam a matemática, como é que os matemáticos desenvolviam com tão pouco recurso, como é que eles se tornavam mais conhecidos, enfim, o que eles pensavam para criar as coisas. E é uma história muito interessante, assim, que dá um baque também, porque conta a biografia desse cara, ele é um cara de vida sofrida mesmo, que sofreu e chegou aonde chegou, se tornar tão conhecido, tá bom? Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Compartilhando esses conhecimentos com vocês, o módulo 11 é isso, façam os exercícios, estejam nas aulas ao vivo, eu vou estar lá também, tirando qualquer dúvida, valeu? Espero que vocês estejam se cuidando, abração pra vocês, beijão, tchau, tchau.